Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Massarucano. Eu sou o André e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Zorro, a nova série do Prime Video. Mas antes, aquele pedido de sempre de se inscrever no canal e deixar aquele like. Esse canal é feito por vocês, então eu preciso saber do que vocês estão gostando para poder continuar produzindo. Também sigam as redes sociais que estão aparecendo aqui na tela em qualquer lugar, não sei onde elas estão, provavelmente aqui embaixo. Bom, a história se passa na Califórnia espanhola, que em algum momento viria a se tornar Los Angeles. Ela acompanha Dom Diego de la Vega, que é um grande herdeiro de boas partes das terras dessa região. Apesar disso, Diego vive na própria Espanha já tem um bom tempo, mas ele se vê obrigado a voltar para sua terra natal quando seu pai é assassinado, o que faz uma viagem um tanto quanto desagradável. A responsabilidade da morte de seu pai cai sobre Zorro, mas a gente sabe desde o começo da série que isso não é verdade. Na verdade, aquilo foi encomendado por uma outra pessoa e o Zorro foi brutalmente morto sem justificativa e sem um porquê. Ele é um foragido, ele é um procurado pelo governo, então a vida dele não é fácil, ele é constantemente caçado. Apesar disso, Zorro é eterno, ele não morre, ele não tem como morrer. A figura do Zorro, ela não importa, na verdade ela é passada de geração em geração à medida que é necessário proclamar o novo Zorro, ou seja, quando o Zorro anterior aposenta ou é morto. Vale lembrar que o Zorro é meio que um justiceiro do povo nativo. Então ele é um cara ali que tá lutando contra as grandes injustiças que o seu povo passou uma vez que a terra ali foi colonizada. Assim como em outras colônias, aqui no Brasil ou no restante do mundo, as colônias não eram exatamente um lugar agradável para os povos nativos, que foram brutalmente caçados e dizimados. Na Califórnia espanhola isso não era diferente, por isso existiu o Zorro e essa necessidade desse grande herói. O manto do Zorro, ele não é passado de uma maneira lógica, então não existe um treinamento, esse cara aqui é o melhor de nós com a espada, então vai ser ele que a gente vai usar. Não é exatamente assim, o Zorro é escolhido por forças superiores. Então, assim como em outras séries que retratam os povos nativos americanos, a gente tem essa questão da espiritualidade muito atrelada e com o Zorro não é diferente. Ele é um herói que é escolhido pelos espíritos ali, então por algum motivo desconhecido, o manto vai parar com Dom Diego de la Vega. Algo que a gente não consegue explicar, porque ele não faz parte das tribos, na verdade ele é bem rico e um dos grandes problemas da região. Então por que o manto foi parar com ele? Algo tão importante foi parar com um cara tão despreparado? Bom, Dom Diego fica muito relutante de assumir o manto, até por conta de tudo que ele simboliza. Mas ele acaba aceitando isso, até porque é uma oportunidade que ele tem de conseguir, caçar os verdadeiros assassinos do seu pai. Então aqui a gente tem o que parece ser uma introdução de uma história de vingança. Olha, eu vou ser muito sincero, assim, a série me conquistou, mas eu não sei se ela me conquistou pelos motivos corretos. Eu gosto muito de algumas coisas que são duvidosas. Então, Zorro pra mim entra nessa categoria. Ela não é boa, mas ela também não é exatamente ruim, mas ela tá bem longe de ser boa. E tem muitos motivos que explicam isso. Apesar disso, ela é extremamente nostálgica e gostosa de assistir, então você se pega preso em alguns momentos, por mais que a história ali não signifique muito pra você. A história começa bem morna, então o primeiro e o segundo episódio eu realmente não gostei, eu achei fracos, mas ela começa a dar uma acelerada a partir do terceiro quando a história parece engrenar. E tem alguns pontos muito positivos da série, ela não é de todo ruim, na verdade a produção em si é muito bem feita. Toda a ambientação da Califórnia espanhola é impecável. E isso vai desde a cenografia, aos atores que eles escolheram e até a própria trilha sonora que ajuda a ambientar tudo aquilo que tá acontecendo. Você constantemente se vê dentro daquele contexto de Velho Oeste, que é a imagem que eles querem passar. A série também se apoia em muitos momentos meio clichês de filme de Velho Oeste para despertar aquela tensão. E eu acho isso bem legal, porque faz muito sentido ali pra história que a gente tá vendo, ela amarra de um jeito gostoso e esse clima de tensão combina bastante com a série. Eu acho que eles deveriam explorar isso um pouco mais. A parte que eu mais gosto, pra ser sincero, e pode ser a parte que muitas pessoas vão odiar da série, é que os personagens, assim como seus vilões, eles são muito caricatos. E isso fica muito claro quando a gente vê o governador, que ele é tão maníaco, obsessivo pelo Zorro, que ele não tá nem aí pro que ele vai fazer. Então assim, ele quer prender e matar o Zorro, não importa quantos Zorros existam e quantos possam existir, ele vai caçar e matar todos eles. Não importa exatamente a consequência disso. Então se ele tiver que queimar a cidade inteira, matar o irmão, chutar um cachorro, ele vai. E eu amo isso. Porque ele é um vilão sem muita motivação, ele é só um vilão. E, isso é caricato demais e é divertido. E me parece algo meio sessão da tarde, que eu sinto um pouco de falta em algumas produções. Coisas que se levam a sério de um jeito meio tosco, assim. E eu sinto que eles trouxeram isso pros personagens e eu amei. O problema mesmo é quando a gente entra no núcleo principal dos atores. Miguel Bernabéu, ele não convence. Na verdade, ele parece uma figura meio oposta ao Zorro em todo momento. Zorro é um personagem charmoso, galanteador, ele exala aquela energia sexual e tensão.
E isso não é algo que a gente tem desse protagonista. Ele tenta bastante, mas isso não é algo que acontece. Ele parece meio bobo, chato e até um pouco irritante. Então, aquele charme que a gente teve bastante com o Antônio Bandeiras, aqui ele não existe. Ele fica bem deixado de lado, apesar de a gente ver que é uma intenção trazer isso. Além disso, a própria química do Miguel Bernabéu com os outros personagens não ajuda muito. As suas cenas com Lolita, que deveria ser o ápice do símbolo sexy ali, daquela relação quente, caliente, mas a gente não tem essa química entre eles. As cenas parecem um tanto quanto infantis e você não crê muito naquele romance proibido entre eles. Na verdade, tudo soa meio falso e longe, bem distante mesmo. No fim, eles realmente parecem duas pessoas que se conheciam há um tempão atrás e estão milhares de anos sem se ver e perderam aquela química e aquele gracejo que existiam entre eles, mas eles ainda estão tentando de alguma forma. E eu confesso que eu não gostei disso. É meio estranho, porque em muitos momentos eu me peguei achando que eu tava assistindo uma série da Disney Plus, o que não seria um problema se fosse a proposta, mas não é isso que eles queriam. A gente vê que eles queriam trazer algo um pouco mais adulto, um pouco mais escuro, um pouco mais denso, mas eles falham bastante nisso. Tudo que eles se propõem pra deixar a série um pouco mais séria acaba ficando, sei lá, num tom meio de chacota, assim, não fica legal, não fica crível. Você olha aquilo e fica... né. O próprio personagem principal não ajuda muito a construir isso. Don Diego e o Zorro parecem sempre tomar as decisões menos inteligentes possíveis pra situação. Pô, isso acaba sendo meio frustrante quando você vê toda a história e você fica meio... tá, beleza, qual vai ser a cagada que ele vai fazer dessa vez, que vai colocar ele numa situação que vai piorar tudo. Enfim, eu não gosto muito de como eles amarram a trama com decisões burras do protagonista. Então a gente não tem uma trama inteligente montada, a gente tem um protagonista fazendo cagada o tempo inteiro e por isso a trama se desenvolve muitas vezes. Mas assim, não só de pontos baixos se vive em uma série. Zorro tem alguns pontos muito altos e o principal deles eu acho que são os atores secundários. Paco Tous, que fez La Casa de Papel, ele simplesmente brilha como Bernardo. É o personagem mais encantador da série, ele é cativante e você quer ver muito sobre ele. Você gostaria que ele tivesse mais cenas, até porque sempre que ele aparece ele é um alívio generoso ali pra cena. Ele traz um tom ali de piada bem encaixada, diferente das outras que a gente tem na série. Então de verdade eu acho que o Bernardo ele rouba toda a cena de todo o Zorro e faz com que você anseie pra cada momento que ele vai aparecer. São os momentos altos. Além disso, a gente tem Nalia, que é a antagonista de Zorro. Ela é meio que o contrapeso dele. Você tem do lado ali o herói que foi escolhido pelos espíritos ali, e do outro você tem a aspirante à heroína que acha que o manto deveria ser dela e que acompanha na série faz muito sentido que seja. E esse antagonismo dela molda muito o próprio personagem do Zorro, que passa a tomar algumas decisões por conta dessa sombra que está constantemente ameaçando. E ela é muito importante, tanto ela quanto o Bernardo ajudam muito a construir um personagem que no fim ele é um tanto quanto não carismático, e se não tivesse esses apoios, assim, esse anjinho e o demoninho aqui do lado da orelha dele, ele seria só sem graça e, né... Uma coisa pra ser destacada são as cenas de lutas. Elas são muito bem coreografadas, é bizarro, assim, porque eles conseguem passar a sensação que você tem quando você vê o Zorro em qualquer uma das adaptações, que é o fato dele ter um movimento mais leve, gracioso do que todos os seus inimigos. Os seus vilões são sempre pessoas que se movem de jeito abrupto e, sei lá, eles passam um peso maior no movimento, as pisadas são mais pesadas e por aí vai. E quando você vê o Zorro, você vê ele flutuando ali entre as coisas, pipipi, pulando de um lado pro outro, e isso é realmente muito legal. Eu senti um pouco falta das acrobacias. Elas meio que são uma característica muito marcante do Zorro e a gente não vê tanto isso. A gente vê mais um especialista em lutas, facas e armas em geral, do que um acrobata, que é uma das coisas que ele é tão conhecido. E não que fosse alterar muito a história, mas eu senti um pouco de falta da presença do Tornado, que é o cavalo do Zorro. Ele é o seu fiel escudeiro e ele é muito presente em tudo que aparece do Zorro. Ele é quase como um segundo personagem mesmo, ele tem sua identidade, sua personalidade, e ele faz tudo, e ele é sempre o cara mais poderoso ali do ambiente, sempre fazendo alguma coisa muito da hora ali, todo mundo fica, meu Deus, você é só um cavalo. E eu achava fantástico isso, principalmente o Tornado do Antônio Bandeiras, que era divertido demais. Enfim, eu senti um pouco de falta disso, não afeta em nada a história, eu só gosto de animais, eu queria ter visto mais cavalos, só isso. Mas resumindo, a realidade é que eu tinha uma expectativa muito alta em cima da série. Eu gosto muito de Zorro, e os filmes do Antônio Bandeiras com a Catherine Zeta-Jones acompanharam muito da minha infância. Eu assistia a rodo enquanto eu comia, sei lá, qualquer porcaria disponível que meus pais deixavam. E, pô, eu achava fantástico aquela espadinha de mosqueteiro com as coreografias, e ao mesmo tempo ele tem
aquele jeitão canalha e charmoso que, pô, faz muito parte do personagem. Então eu acho que eu tinha uma expectativa muito alta e a série ela não me trouxe isso. Na verdade, a série é um tanto quanto decepcionante, uma vez que ela é uma das maiores apostas do Prime pro ano. E eu não acho que ela entrega, ela é um blockbuster vazio. Ela tenta se apropriar de coisas que várias outras séries fizeram recentemente, como Demolidor e própria Echo, mas elas não acertam no tom. E aí fica um negócio extremamente bobo, satírico e que não engaja tanto. Mas mesmo assim, apesar de parecer que eu sou um hater gigantesco da série, eu recomendo bastante você assistir. É aquele tipo de coisa que você pode deixar passando enquanto você tá fazendo alguma outra coisa. Vai ser divertido, vão ter momentos de ação que você vai ficar e vai ser legal. Mas é isso também, não vá com uma expectativa muito alta de que essa será uma grande franquia daqui pra frente. Ela até pode ser renovada para próximas temporadas, mas eu confesso que eu já não crio mais grandes expectativas em cima dela. Bom, é isso. Essa é a nossa análise sobre Zorro. E eu queria entender se vocês concordam. Eu tô achando que eu tô sendo muito chato com as coisas que eu tô falando aqui. Eu não gosto de nada. Mas Zorro realmente eu tinha uma expectativa tão alta que foi um balde de água fria tão grande que eu fiquei, meio triste assim com o Prime. Por que vocês fizeram isso comigo? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like. Vamos fazer isso aqui crescer junto, trocar uma ideia, bater um papo, ser amigos. Beleza? A gente se vê numa próxima. Beijinhos. Tchau, tchau.